Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o Manhã no Ar nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, fazendo aquela saudação toda especial à grande nação rubro-negra em festa durante este fim de semana por conta desta dupla vitória. Meu amigo, até o meu amigo do áudio está empolgado. Aqui no estúdio eu tenho alguns colegas que não estão muito empolgados assim com esta vitória do rubro-negro, né? Ontem o Palmeiras ainda quis atrapalhar um pouquinho, adiar um pouquinho, mas não conseguiu. Leandro, mostra aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês a capa do jornal A Crítica, que traz aí a dimensão dessa festa, da comemoração da nação rubro-negra na capital carioca. E aí, os 38 anos de jejum da Libertadores que foram quebrados e os 2 títulos em menos de 24 horas que o Flamengo conquistou ao longo deste fim de semana. Fica aqui a gente começa a edição de hoje, portanto, com essa parabenização à nação rubro-negra. Tudo bem? Vamos seguir com a informação. A gente tem outros destaques hoje também, viu? A gente tem o caso Luísa. Lá no Lírio do Vale, ela foi assassinada a facadas. E mais, vestígios deste crime, que poderiam estar registrados em câmeras de vigilância que há no local, desapareceram. Podem ter sido subtraídas. A polícia já está investigando esse caso e a pergunta é a seguinte: quem foi que matou? Quem matou esta vítima? Quem matou esta mulher? E como a gente está vendo nas imagens aí, muito sangue, né? Muita... Tira essa imagem, por favor, minha diretora. Tá? Acho que mesmo borrando ali, dá para a gente ver que é uma situação, uma cena de crime, uma coisa muito violenta mesmo. A gente vai trazer uma reportagem sobre este caso. Nós vamos trazer também uma outra reportagem que é um absurdo. Lá no Rio Piorini, um homem foi assassinado quando foi cobrar o aluguel. Assassinado, inclusive, pelo próprio inquilino. Então, olha o absurdo que chegou. Já pensou? E esse não é o primeiro caso, não. Recentemente nós trouxemos um outro caso de uma confusão muito parecida, de que alguém que foi morto quando foi cobrar o aluguel. Tu imagina se isso vira moda, se as pessoas forem assassinadas agora, no momento que forem cobrar aquilo que é direito delas, estão alugando o imóvel? As pessoas vivem disso, investem dinheiro nisso, investem tempo e dinheiro nisso, quando constrói um imóvel, enfim. A gente vai trazer uma reportagem sobre este caso, trazendo os detalhes sobre este caso. E hoje a gente traz também um outro assunto que é, inclusive, notícia no jornal A Crítica de hoje, o programa Vigia, que deve ser implementado aqui no estado do Amazonas, uma parceria do governo do estado com 2 ministérios, viu? Com o Ministério da Defesa e com o Ministério da Justiça. Tem 3 eixos este programa, deve ser implantado aqui: capacitação, compra de equipamentos e a promoção de operações integradas. A gente sabe que algumas operações integradas já existem, mas este programa já foi implantado, por exemplo, nas regiões um pouco mais abaixo do nosso país lá, envolvendo os estados do Mato Grosso do Sul, do Paraná e Mato Grosso. A gente sabe que naquela área também há uma forte presença do tráfico de drogas que entram na fronteira, tanto pelas fronteiras oficiais como de forma clandestina. E esse programa visa justamente a implantação de equipamentos com possibilidade de comunicação, um georreferenciamento, estrutura que vai ajudar no combate ao tráfico de drogas, sobretudo na fronteira, na nossa fronteira, aqui no estado do Amazonas, que a gente sabe que é uma fronteira com dimensões continentais. A gente traz essa informação hoje também e daqui a pouco você fica bem informado sobre isso. Deixa eu lembrar o telefone que você pode interagir junto com a nossa equipe de produção, 99291-2167, é o nosso número de WhatsApp. Há sempre alguém da produção atento a este número para receber a sua mensagem, a sua saudação de bom dia, o seu comentário em relação às reportagens que a gente também exibe por aqui. Lembrando também que a nossa programação está ao vivo pela internet, por meio do A Crítica Play, e você ainda pode interagir conosco por meio dos outros canais das redes sociais da TV A Crítica, no Instagram, no Twitter e também no Facebook, além da nossa página no Facebook, ok? E olha, um fim de semana violento aqui na capital. Nas zonas norte e leste, 3 pessoas foram mortas. No primeiro caso, um homem foi morto ao cobrar o aluguel atrasado. Eu falei sobre isso ainda há pouco e quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter May Chapiama. May, muito bom dia para você, May. Explica pra gente, May, você tem informações sobre como esse crime aconteceu exatamente? Foi realmente na hora que ele foi cobrar o aluguel?
Exatamente, Manuel. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta segunda-feira. Foi exatamente assim, essa é a primeira linha de investigação da polícia. Essa vítima foi identificada como Hamilton da Silva de Souza, de 32 anos. Ele foi assassinado na noite deste domingo na rua Rio Branco, no bairro Rio Piorini, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, ele teria ido até o local para cobrar o inquilino da sua namorada que estaria devendo. Só que esse suspeito teria ficado bastante revoltado com essa atitude do Hamilton. Eles teriam se desentendido ali no momento. Foi quando ele sacou a arma e disparou 3 tiros nessa vítima que morreu no local. A equipe da perícia técnica foi até lá e constatou que o Hamilton foi atingido com 3 tiros. O Instituto Médico Legal fez a remoção desse corpo e agora a Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga esse caso para realmente saber se essa foi a real motivação, essa cobrança dessa dívida, viu, Emanuel? Outras pessoas também foram mortas na zona leste da cidade. Você tem informações sobre estes outros casos? Sim, Emanuel, olha, no segundo caso, a vítima foi identificada como Anderson da Silva, de 34 anos. Ele foi assassinado a facadas em um beco próximo à residência dele na Rua dos Amapás, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas, o homem teria se aproximado e desferido 3 facadas. A vítima ainda chegou a ser socorrida e foi deixada na porta de uma unidade básica de saúde, mas ele acabou não resistindo e morreu minutos depois de ter ficado em frente à unidade hospitalar. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e a Delegacia de Homicídios e Sequestro também investiga esse caso para realmente saber quem foi o autor dessas facadas que levou à morte aí do Anderson e também a motivação desse crime. Já no terceiro caso, a vítima foi identificada como Wesley dos Santos e tinha 19 anos. Ele foi assassinado na Rua Careiro, no bairro São José, na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, 2 homens chegaram a passar em frente ao local onde Wesley estava, em frente à sua residência. Eles passaram, deram uma olhada ali na movimentação e em seguida retornaram. Foi quando eles atiraram nas costas e também na nuca do Wesley. Em seguida, esses 2 homens fugiram em uma motocicleta que estava aguardando por eles na esquina da Rua Careiro. Eles não foram identificados. A polícia também já está investigando esse caso para tentar chegar na identificação desses 2 suspeitos, saber a real motivação e também a autoria desse homicídio, mas a polícia não descarta aí um possível acerto de contas pelo tráfico de drogas ali na área da zona leste da capital. Emanuel, eu volto com você. Obrigado, May Chapiama. Até daqui a pouco. Olha, May falou de 3 mortes aí. A gente continua falando de casos assim, porque um jovem de 17 anos foi morto a tiros por uma dupla em uma motocicleta no Coroado, também na Zona Leste. A vítima, segundo a polícia, estava assistindo uma partida de futebol pela TV quando foi baleada. O rapaz seria usuário de drogas, de acordo com os próprios familiares. Nós estamos aqui na Avenida Beira-Mar, onde essa vítima estava, o Felipe Lopes da Silva, de 17 anos. Ele estava aqui com um grupo de amigos, estava assistindo a uma partida de futebol, quando 2 homens chegaram em uma moto. O Felipe estava nessa região. A dupla, na moto, estacionou exatamente nesse ponto, de acordo com o relato da polícia. E depois de estacionar, os 2 desceram. Foram em direção ao Felipe e dispararam cerca de 10 tiros. Projéteis de .40 foram encontrados aqui no local. De acordo com a polícia, dos 10 tiros, 9 atingiram a cabeça do Felipe e 1 o braço. Ainda conforme a polícia, os familiares relataram que a vítima era usuário de drogas e que possivelmente este crime tenha aí a ver, possivelmente, com uma dívida do tráfico de drogas. As marcas da remoção do corpo do Felipe ainda estão aqui pelo local. Olha, o que seria o objeto onde as luvas para a remoção dos funcionários do Instituto Médico Legal
usam para remover os corpos ainda estão aqui no local e o carro do Instituto Médico Legal removeu o corpo. A Polícia Civil investiga esse caso por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que esteve aqui no local, inclusive deu a entrevista o delegado plantonista da DHS, Luiz Rocha. Nós já coletamos algumas informações aqui no local, conversamos com os familiares, vamos ouvir familiares também. E coletar também mais informações durante a semana para ver se chega na autoria, né, a motivação desse crime aí. Tivemos informações aqui no local, chegaram numa motocicleta, eram 2, e pararam mais adiante aqui do local e vieram a pé. Você vê aí que a gente ainda escuta os fogos das comemorações, né, do jogo, infelizmente. Daqui a pouco eu volto a falar dos casos de polícia. Agora traz as imagens do drone da TV A Crítica, Avenida Constantino Neri, exatamente ali onde ocorre aquela interdição por conta da construção de um complexo viário na Constantino Neri, exatamente na esquina ali de onde termina João Valério e começa a Avenida São Jorge. O Alex Gomes mostra o trânsito pra gente, que neste momento, ainda que no sentido bairro Centro, é tranquilo, viu? É tranquilo. Neste ponto, as 3 faixas da Constantino Neri se transformam em apenas uma para quem segue pelo centro e o trânsito é tranquilo agora, neste horário. São, neste momento, 6 horas e 22 minutos. Para você que acompanha a gente pela TV A Crítica, para você que acompanha a gente pela internet e também pela FM O Dia, nós estamos mostrando o drone da TV A Crítica na Constantino Neri. Neste momento, o trânsito é tranquilo nos 2 sentidos da via. A gente sabe que pela manhã a coisa é mais complicada no sentido de quem está indo para o centro da cidade. Portanto, como a gente percebe aí, apesar de ter neste trecho apenas uma faixa da Constantino Neri funcionando, tanto de liberadas, tanto para quem vai para o centro quanto para quem vem, o trânsito é tranquilo para o motorista que sai de casa agora, está saindo nos próximos momentos, está vindo da Zona Norte, Zona Oeste, para o centro da capital amazonense, trânsito tranquilo aí na Constantino Neri. A gente tem previsão do tempo já agora, minha diretora, para a gente aproveitar esta imagem do Alex Gomes, imagem bonita da Zona Centro-Sul da nossa cidade, a câmera apontada ainda para o sul da cidade. A gente percebe aí que o céu está fechado, daqui a pouquinho eu trago a previsão do tempo. Alex Gomes, muito obrigado por esse voo panorâmico aqui da frente da nossa capital, da capital amazonense. Daqui a pouco o Alex volta mostrando o trânsito da cidade nesta segunda-feira em algum outro ponto da cidade. Olha, a gente estava falando dos casos de mortes, né, de tentativas de assassinatos, que não foram poucos esse fim de semana. Pelo menos 7 tentativas de assassinato, pelo menos 7 homicídios e outras tentativas de homicídio. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso, porque agora, olha só esse caso. Um jovem de 20 anos foi preso lá no bairro São José e ele é suspeito de estuprar a própria namorada. A vítima, uma mulher de 40 anos, foi encontrada em via pública muito machucada e sem conseguir falar. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital onde denunciou o criminoso. Um cenário assustador. O criminoso, um agressor. A história começa quando os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados por volta de 10 horas da manhã para atenderem uma ocorrência aqui no bairro São José Operário. De imediato, os policiais militares se deslocaram até essa rua para verificar do que se tratava. E o cenário que os policiais militares viram quando chegaram aqui foi extremamente chocante. Tinha uma mulher jogada no chão. Ela estava muito abalada, com um semblante triste. Estava toda machucada, com vários hematomas pelo corpo. A mulher não conseguia falar. A população informou para os policiais que o suspeito estava trancado dentro do banheiro de uma casa. Ele ainda chegou a ser bastante espancado pela população. Mas com medo de morrer, ele correu e se trancou dentro do banheiro. Os policiais viram que o estado de saúde da vítima não estava nada bem e rapidamente chamaram o SAMU. A equipe chegou e levou a vítima até o Hospital João Lúcio. No hospital, a mulher fez todos os procedimentos médicos. E quando ela já estava melhor, ela já estava acordada, conseguindo falar, ela fez uma confissão que abalou completamente quem estava no local. Tenente, o que essa mulher chegou a falar quando ela chegou no hospital?
A vítima, assim que ela chegou no hospital, ela recebeu os primeiros atendimentos médicos, então ela ficou um pouco mais lúcida, né? E ela conseguiu relatar o que aconteceu. Ela noticiou a seus familiares que ela teria sofrido um estupro. Então foi repassada a informação para nós, que estávamos na delegacia lá com o acusado. Aí a situação passou de ocorrência de agressão física para estupro. Agora, tenente, o que acontece a partir de agora com esse suspeito? O que vai acontecer é que ele vai ficar à disposição da justiça, né? Ele vai ter que responder pelo crime de estupro, mas também a vítima vai passar por exame de corpo de delito. Segundo os moradores, a vítima tem 40 anos e o agressor tem 20 anos. Eles estavam se conhecendo, estavam tendo uma relação amorosa. Não há motivos para o agressor fazer isso com a vítima. E os moradores também não entendem o porquê de tamanha violência. Após o agressor ser retirado do banheiro da casa onde estava escondido, com medo da população espancá-lo mais ainda, ele foi encaminhado até o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Em seguida, esse homem vai ficar à disposição da justiça. Não tem informações também se ele já tinha várias passagens pela polícia, mas ele vai responder agora por vários crimes atrás das grades. Mulheres continuam sendo vítimas, hein? Ainda hoje a gente divulga o caso de uma que foi morta a facadas lá no Lírio do Vale 2. A polícia ainda não sabe, ainda não divulgou quem é o assassino, quem é o suspeito de ter cometido esse crime brutal. E em relação à violência doméstica, não que esse aí seja um caso de violência, é um caso de estupro mesmo, né? Não importa se é namorado ou se não é, enfim, é estupro, cometeu uma violência contra a mulher. Vou trazer aqui um outro caso que é igualmente revoltante. Lá no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, um jovem foi preso por agredir a própria mãe. A vítima denunciou o caso para a polícia e contou que a violência aconteceu porque ele queria dinheiro para comprar drogas. Bairro Nova Conquista, zona leste de Manaus, Rua Aloísio. Por volta das 9 da noite, a polícia recebe uma denúncia de uma mãe indignada, frustrada, porque o próprio filho estava agredindo e falando palavras de baixo calão contra a própria mãe. Foi então que policiais da 14ª SICOM foram até a casa desta mãe que estava super triste. Chegando lá, a mãe disse que o filho queria dinheiro para comprar entorpecentes. Ela, com toda a solidariedade e amor, já tinha dado dinheiro para o filho, mas toda a droga dele tinha acabado. Quando acabou, ficou pedindo mais dinheiro. Foi aí que ele pediu e agrediu a própria mãe. A vítima informou que ela já teria dado dinheiro e que ele era usuário de drogas, né? Isso aí foi a própria mãe informando isso. Então ele, enfurecido, começou a tentar agredi-la com empurrões e com palavras agressivas. Ele foi encaminhado à delegacia da mulher e vai prestar depoimento pelo ato de criminalidade. E olha, a coisa só piora. Presta atenção nesse outro caso agora, viu? A gente mostra agora um caso revoltante de violência contra a pessoa idosa. Uma situação que aconteceu lá no bairro Nossa Senhora das Graças e teve uma senhora de 101 anos como vítima. Ela procurou a delegacia e denunciou o próprio neto, um jovem de 22 anos, que foi denunciado por essa mulher por agressão física. Nós agora vamos falar de um verdadeiro absurdo que aconteceu aqui na cidade de Manaus por volta das 9 da manhã. Um homem identificado como Cláudio Garcia, de 22 anos, ex-presidiário. Ele é morador da Rua do Amparo, da Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. Acredite, amigo telespectador, que nos assiste todos os dias. Ele simplesmente foi acusado pela própria avó, de 101 anos de idade, de agredi-la. Essa senhora, de 101 anos de idade, ela foi até a sede
da 22ª SICOM, do 22º DIP, para denunciar o próprio neto, que agredia com palavras e até fisicamente. Ele foi então ali denunciado pela própria avó. Foi quando os policiais da 22ª SICOM foram até a casa dele. Quando a polícia chega na residência, ele simplesmente conseguiu fugir. Mas os policiais, em esperteza, fizeram um patrulhamento na área, deixaram ali o contato com os vizinhos, os moradores ali da residência dessa senhora de 101 anos. Quando o suspeito chega na casa, quando ele menos espera, os policiais chegam e prendem este homem. Até então, ele foi levado primeiro para o 12º DIP, em seguida ele veio parar aqui, na Delegacia da Mulher, onde ele está detido. Agora, este rapaz vai prestar esclarecimentos por agredir esta senhora. Ao montar o serviço hoje, essa senhora chegou lá no nosso quartel fazendo essa denúncia, né, contra o neto, que ele é acostumado a ameaçá-la, a agredir, a quebrar as coisas dela, porque ele é usuário de droga, ex-presidiário. E quando a gente deslocou lá no local, a primeira vez ele conseguiu evadir-se, né? Evadiu-se do local. Aí eu deixei o contato lá, o contato telefônico com os vizinhos e tudo mais, e fui fazer um patrulhamento. Depois os vizinhos me ligaram avisando que ele tinha voltado, que ele estava quebrando tudo lá dentro do quarto da instância que ela vive. Quando chegou no local, ele já ia saindo, a gente conseguiu fazer a detenção dele, ele reagiu, foi conduzido lá para a delegacia do 12º DIP, e posteriormente a Delegacia da Mulher, para fazer os procedimentos legais, né? Porque é uma idosa de 101 anos de idade. Ele é acostumado a fazer esse tipo de situação de violência doméstica contra a mesma. Agora o mesmo vai ser flagranteado e ser conduzido para a justiça que tome as providências. É um absurdo, né? Nesse caso, essa mulher de 101 anos dá o exemplo para todos nós, primeiro pela vitalidade de ser capaz de ir até a delegacia, segundo pela coragem de ir lá e denunciar. Quem acompanha lá na delegacia do idoso esses casos sabe que isso é muito mais comum do que o que a gente pensa. É muito difícil os casos virem à tona, porque geralmente a família abafa, a família esconde, e os idosos não são ouvidos, não tem voz, mas essa mulher não se calou, foi lá e denunciou. Na nossa lei está bonitinho. Olha só o que diz o Estatuto do Idoso. O idoso não será objeto de negligência, discriminação, violência ou atentado aos seus direitos. Está bonitinho no que diz o Estatuto, mas a prática é bem diferente. Na prática tem idoso sendo extorquido, tendo a sua aposentadoria, o dinheiro que seria para alimentação e para o remédio, sendo extraviado para outros fins, inclusive por netos inescrupulosos e criminosos que usam dinheiro para tráfico de drogas, para manter o vício das drogas. A gente tem acompanhado isso, lamenta o que tem acontecido, lamenta que uma senhora de 101 anos seja obrigada a procurar a ajuda da polícia e das autoridades e quer mais que esse cara pague mesmo pelo crime que fez. Agora traz para mim a May Chapiama, por favor. Vamos continuar falando sobre os casos de polícias. 2 homens foram mortos neste domingo na zona oeste da cidade desta vez. Uma das vítimas foi morta em um flutuante lá no bairro Tarumã. Mas deixa eu chamar a May. May, explica pra gente sobre as informações que você tem sobre estes casos aí, May. Por favor, de acordo com aquilo que você e a produção apuraram. Pois é, Manuel, esse homem de 42 anos foi morto depois de ser agredido e ter o corpo atropelado por um bote em um flutuante na Marina do Davi, no bairro do Tarumã, zona oeste da capital. O homem foi identificado como Raimundo Cunha Amorim, ele tinha 42 anos e morreu depois de ser agredido por um outro homem até agora não identificado que teria assediado fisicamente a companheira dele. Segundo a polícia, a confusão começou por volta de 2h30 da madrugada, quando esse homem teria recebido a ligação da companheira dele que ele estaria se relacionando há pouco mais de um mês. Eles teriam se encontrado nesse flutuante, ela estava com a filha dela e aí depois ele acabou discutindo com esse homem que estava sozinho em um bote e que, segundo informações de algumas testemunhas, não era conhecido ali do local. Depois deles discutirem, esse suspeito acabou saindo do local e quando retornou, ele já retornou com uma barra de ferro e já foi agredindo Raimundo Cunha Amorim, de 42 anos, que foi atingido nas costas, no braço
e também na cabeça. Depois de fugir ali do local, esse suspeito ainda passou por cima do corpo da vítima ali no rio. O proprietário do flutuante também será chamado na delegacia para prestar depoimento, informações sobre esse caso. O corpo do Raimundo Cunha Amorim foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na Zona Norte de Manaus e agora a Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga esse caso para saber quem é esse homem até então não identificado que teria cometido esse assassinato na madrugada de domingo. Já no segundo caso, Emanuel, o homem foi identificado como Juan Charles, de 23 anos. Ele foi assassinado na Travessa Santa Bárbara, na comunidade Parque São Pedro, também na zona oeste de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista, essa vítima de 23 anos estava bebendo em um bar quando alguns homens passaram em um veículo, pararam e o colocaram dentro do carro e o levaram para próximo ao Igarapé, onde ele foi assassinado com várias pancadas na cabeça. O corpo de Juan foi encaminhado também para o Instituto Médico Legal na Zona Norte de Manaus para passar por perícia e agora a Delegacia de Homicídios e Sequestros também está investigando esse caso. A gente percebe que a Delegacia de Homicídios e Sequestros, né, Emanuel, vai ter muito trabalho para investigar todos esses crimes que aconteceram durante esse final de semana. Eu volto com você aí no estúdio. Exatamente, né? E não só nesse fim de semana, quando os outros casos que já estão sendo investigados por essa delegacia. Obrigado, May. Até daqui a pouco. E olha, no município de Eirunepé, um homem foi morto com mais de 50 facadas. O corpo da vítima foi encontrado no prédio de uma escola que está em obras. 3 pessoas foram detidas, são suspeitas de cometerem o crime, sendo que 2 dessas pessoas são menores de idade. Um crime que chocou a população do município de Eirunepé. O caso aconteceu por volta de 6 da manhã nesse município. O corpo foi encontrado dentro de uma escola municipal por funcionários. A polícia militar foi acionada. Chegando no local, os policiais foram informados pela população que se tratava de um latrocínio e que não teriam mais informações. O homem foi identificado por Evandro Pereira Filho. Ele tinha 58 anos. O corpo foi levado até o hospital em Eirunepé com 57 ferimentos por arma branca. Os ferimentos estavam espalhados pelo tórax, região lombar do pescoço. Os policiais militares civis já prenderam 3 suspeitos dessa ação criminosa. Eles foram identificados por Robson Pereira Caranha, de 31 anos, e 2 menores de idade. Confessaram o crime e foram encaminhados até a delegacia do município de Eirunepé, onde vão ficar aí à disposição da justiça. Um crime absurdamente violento e com a participação de menores. É uma triste realidade do nosso interior. Lá em Manacapuru, ainda falando de interior, 33 detentos foram transferidos para o sistema prisional aqui da capital. A unidade construída para acomodar 10 presos segue com 17 pessoas encarceradas após esse procedimento. A Secretaria de Administração Penitenciária, com apoio da Polícia Civil e a Polícia Militar, realizaram a transferência de 33 detentos aqui da carceragem da Delegacia do município de Manacapuru para presídios de Manaus. Essa é a 7ª transferência. Dessa vez foram levados 32 homens e uma mulher. Só este ano, de 2019, a SEAP já levou aqui da Delegacia do município de Manacapuru mais de 200 presos que agora estão distribuídos em presídios da capital. Nessa transferência estão indo 33 presos, dentre eles uma mulher, que vão agora para uma das unidades prisionais em Manaus. O delegado Rodrigo Torres ressaltou que este grande número de presos transferidos da carceragem da Delegacia de Manacapuru para presídios de Manaus é um reflexo do alto índice de criminalidade que tem aqui na cidade, bem como também do trabalho da Polícia Civil e Militar no enfrentamento a esta criminalidade. Ainda de acordo com o delegado, a situação de Manacapuru estar na rota do tráfico tem influenciado nessas prisões. Na verdade, assim, o trabalho também aí incansável, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, realmente combatendo aí todos os tipos de crimes aqui na cidade de Manacapuru. E, claro, né, essa rota do tráfico aqui também pelo Rio Solimões
deixa em evidência aí realmente o cometimento de crimes. Após essa transferência, ficaram custodiados aqui na delegacia do município de Manacapuru 15 detentos. Porém, outros 2 já entraram. Agora o número é de 17 presos que estão na carceragem da delegacia do município de Manacapuru, que foi construída para abrigar apenas 10 presos. Você fez a conta comigo aí, na reportagem do Erisson? 33 foram transferidos, ficaram lá 17. Ou seja, antes dessa transferência, havia 50 presos nessa delegacia, no espaço construído para comportar 10. Ou seja, já está com quase o dobro da lotação. Já ficaram 17, então a carceragem construída para 10 já está quase com o dobro da lotação. Não existe carceragem segura, presídio seguro, delegacia segura com superlotação de presos. Isso não existe, viu? Olha só, vamos mostrar a participação do nosso telespectador? O telespectador que interage com a gente por meio do 99291-2167. Bom dia, Manuel, sou muito seu fã, parabéns pelo seu trabalho. Eu acordo cedo para acompanhá-lo, o programa, né? Uma ótima semana para você e sua equipe, que Deus abençoe. Mais e mais. Eu me chamo Andrei Alves e moro no Japim. Um abraço para você, Andrei. Obrigado por acompanhar o trabalho da nossa equipe. Bom dia a todos os flamenguistas. Já estou ligado no Manhã no Ar, aqui no Armando Mendes. É a Júlia Luane. Um abraço para a galera do Armando Mendes. Bom dia. Mais uma semana começou e olha a família Martins aqui de novo, ligados no Manhã no Ar. Boa semana a todos. Boa semana para a família Martins. Ainda tem mais interação? A participação? Ou a gente volta daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho a gente volta mais a participação dos nossos telespectadores. Por hora a gente segue com informação aqui na tela da TV A Crítica, porque policiais do 12º Distrito Integrado de Polícia prenderam um homem por receptação de celulares roubados. Segundo as autoridades, os aparelhos eram furtados em festas e quando as vítimas tentavam acionar o sistema de rastreio, a mensagem com o código era encaminhada para os criminosos que revendiam os aparelhos lá no centro da cidade. De acordo com as investigações da Polícia Civil, esse grupo age sempre da mesma forma. Os criminosos vão até as festas que acontecem aqui na capital amazonense com um único objetivo: furtar celulares, de preferência os smartphones, iPhone. Por quê? Porque um celular desse hoje custa em média no mercado entre 4 a 8 mil reais, o modelo mais novo dessa categoria. E aí, fazendo uma pequena conta, a gente se pergunta quanto é que eles lucravam no fim do mês com essa atividade ilegal. Bom, a polícia conseguiu identificar a ação desses criminosos depois que algumas vítimas vieram até aqui a delegacia, o 12º Distrito Integrado de Polícia, para fazer a denúncia, informando de que haviam sido furtadas quando estavam em festas aqui da capital. Ligando os fatos, os policiais conseguiram identificar que eles agiam da mesma forma. Toda vez que a vítima iria tentar localizar esse smartphone dentro ali de um sistema próprio da marca desse celular, elas acabavam recebendo um link através do WhatsApp. Esse link deveria ajudar as vítimas a localizar o seu celular. Só que esse link acabava gerando um outro código que ia direto para a ação desses criminosos. De porte das informações, eles conseguiam cortar o rastreamento do celular e a vítima entendia que era o fim da linha. Elas não iriam mais recuperar aquele aparelho porque não haviam mais como localizá-lo. Mas os policiais agiram rapidamente nas investigações e conseguiram identificar esses criminosos no centro da cidade. Era ali que eles revendiam esses celulares roubados. Os policiais foram até esse local para tentar encontrar esse grupo, mas não conseguiram e foram surpreendidos quando um homem, identificado apenas como Paquito XS, se apresentou aqui na delegacia porque
descobriu que estava sendo investigado. Então ele veio até aqui o local, se apresentou, prestou o depoimento e agora a polícia quer saber a participação desse homem nesse grupo que age aqui na cidade. Como não houve uma prisão em flagrante, o Paquito vai apenas responder agora por receptação, porque ele estava em porte de 2 celulares que estavam com restrição de roubo. Sim, nós conseguimos descobrir através de investigação o local onde funcionava em tese aquele marcar encontro para efetuar a venda dos 2 aparelhos que tinham sido furtados, quando nós logramos efetuar a prisão de um dos autores portando os 2 aparelhos com restrição de roubo e furto. Agora, delegado, eles agiam sempre da mesma forma. Quando a vítima tentava localizar esse celular, recebia um link e aí caía numa cilada. Sim, a vítima, quando ela tem o seu aparelho subtraído, ela recebe o link para que ela forneça, na verdade, um site hospedeiro, né, onde a vítima é ludibriada a fornecer seu e-mail e senha, que com isso o autor, que está portando o aparelho, ele faz o desbloqueio para que depois possa efetuar a revenda. Agora, quais são as orientações no caso de uma vítima? Ela teve o celular furtado. O que ela deve fazer nesse momento? Você é vítima que teve o seu aparelho roubado, furtado, você deve procurar fazer um registro, boletim de ocorrência, pode ser feito até na delegacia interativa online e procurar o DIP da sua residência para que as investigações possam prosseguir e descobrir quem são os autores, quem foi o autor ou os autores do furto ou do roubo. Agora, no caso das vítimas desse indivíduo, elas conseguiram recuperar o celular, mas e as outras? Como é que fica? Vocês ainda estão procurando? Sim, nós tivemos aproximadamente quase 50 registros de boletim de ocorrência decorrente do show que houve na Arena. Nós estamos investigando. Na semana já foram recuperados aproximadamente 16 aparelhos, né, totalizando os 2 de hoje. E as investigações continuam para que os outros aparelhos que foram subtraídos de seus proprietários sejam recuperados e devolvidos. As vítimas também estiveram aqui na delegacia e contaram para a nossa equipe de reportagem como é que elas caíram no golpe desses criminosos. Aí eu estava com a bolsa, né, na minha frente, né, eu fui só comprar um petiscozinho para me comer com a minha esposa. Aí foi questão de minutos, segundos, né? Foi quando eu comprei, eu voltei, quando eu botei, abri a bolsa, né, já não estavam lá, né? Ele encostou, abriu a bolsa e levou. Rápido, coisa rápida. Eu estava com minha bolsa aqui na frente e nesse momento eu não estava percebendo muito. Então, quando eu já saí totalmente, eu fui ver na minha bolsa, ela estava aberta e eles já tinham roubado meu celular e a bateria dele. E aí aconteceu a mesma coisa com você. Ao tentar rastrear o celular, você recebeu um link. No meu celular da minha mãe mandaram uma mensagem. Quando eu entrava para ver a localização, aparecia que o dispositivo estava offline. Esse é um tipo de crime que só ocorre porque tem quem compre. Pessoas desonestas. Cidadãos, né? Os ditos cidadãos de bem, né? O cara que trabalha aí e todo mundo que começa um trabalho ou começa a ganhar um dinheirinho já pensa logo em comprar um celular. Eu falei, inclusive, comentei isso aqui no sábado. No Brasil, hoje, existem mais telefones celulares do que habitantes, do que moradores, do que cidadãos brasileiros, do que a população. Já é maior. É um bem de primeira necessidade para muita gente. E aí você, que se acha uma pessoa de bem, que se acha correto, quando compra um aparelho desse, sem se preocupar com a origem, só porque está sendo vendido abaixo da metade do preço do que se vende no mercado, do que se vende nas lojas, além de você estar dando um prejuízo para essa cadeia produtiva, pior, você está fomentando essa prática criminosa. Você está contribuindo com a atuação de receptadores e dos assaltantes, aqueles que vão armados nas paradas de ônibus, dentro dos ônibus, invadem as casas e todos os lugares para roubar esses equipamentos aqui e vender para você comprar baratinho no centro ou em qualquer outro centro comercial, local onde se venda equipamentos desse jeito. A gente não vai se cansar de falar isso, porque essa é uma atitude desonesta e criminosa e que você, inclusive, pode ser enquadrado pelo crime de receptação, viu? E um homem suspeito de falsificar documentos e vendê-los para quadrilhas especializadas em crime de estelionato foi preso. Você ouviu o que eu disse aí? Esse homem aí, põe na tela cheia, Caio, por favor, na tela cheia, por favor. Ele é um prestador de serviço para o crime.
falsificador de documentos e oferecia esses documentos, que fornecia esses documentos para a quadrilha de estelionatários. E a julgar pelo nome, pela quantidade de documentos falsos aí, ele tinha muitos clientes. Isso lá no bairro Alvorada, viu? No momento da captura, ele ainda tentou enganar os policiais apresentando esse documento aí, ó, essa carteira de habilitação, que é falsa. Emerson Abreu, de 35 anos, foi preso por volta das 10 horas em uma avenida aqui do bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de usar documento falso e também de falsificar documentos. Junto a ele, os policiais conseguiram apreender todos esses documentos aqui falsos, que na verdade são documentos pré-prontos. Como que o criminoso agia? Ele colocava a foto dele em um documento, em seguida tinha acesso a dados de vítimas que tinham o nome limpo e posteriormente ia em centros comerciais para tentar conseguir algum produto. Nós vamos conversar agora com o delegado titular aqui da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, delegado Aldenei Góes, que vai dar mais detalhes sobre a prisão desse suspeito. Delegado, pode-se dizer que esse criminoso é a ponta para esse tipo de golpe? Sim, existe todo um grupo articulado. Cabia a ele fornecer o material, fornecer as cédulas limpas. Aí caberia a outras pessoas fornecer os dados das vítimas. Juntando isso, eles recrutariam pessoas, pequenos estelionatários, que iriam até o comércio fazer diversas compras. Hoje, você sabe muito bem que com a ocorrência do score, qualquer pessoa pode comprar sem ter o contra-cheque. Basta que ela apresente uma identidade, um CPF, que tenha digamos, um nome bom no mercado. Com isso, cada vez que eles praticam um delito desse, além de causar o prejuízo a diversas lojas em Manaus, eles causam também prejuízo a um bom nome de uma pessoa. Imagina, pela quantidade aqui, agora se aproximando da época das festas natalinas, imagina a quantidade de compras que essas pessoas fariam. Então, nossa ideia é agir para que não possa, porque já existe uma grande atuação dos DIPs da cidade, prendendo quando eles estão no crime final, quando eles estão praticando o delito ao final. A nossa ação é aqui em cima, é agir para que essas cédulas não cheguem nem na mão do estelionatário. Importante dizer que o rapaz que estava comportando isso aí, foi encontrado na posse dele, ele ainda tentou enganar os policiais, apresentando uma CNH falsa. Mas os policiais daqui são os policiais experientes, capazes de detectar isso, e na hora que ele exibiu o documento, ele recebeu a voz de prisão. Olha, só para você aí de casa entender um pouco melhor como é a dinâmica desse criminoso, desse estelionatário, na verdade, nós vamos mostrar aqui a carteira de habilitação que ele apresentou para os policiais civis no momento da prisão. Essa é a foto do suspeito que foi preso, porém, esses são os dados de uma outra pessoa, de uma vítima que ele conseguiu com outros criminosos. E aqui a gente consegue ver vários documentos ainda em branco. Essa que é a questão, delegado. Esses documentos estão em branco, ele colocaria a foto dos supostos criminosos aí, mas como eles teriam acesso aos dados das vítimas? Aí que está. Essas são informações que ainda estão em investigação. Nós não podemos fornecer esses dados porque estaríamos acabando causando prejuízo à nossa investigação, mas nossa ideia é desarticular essa quadrilha que atua em Manaus praticando esse delito, ou seja, fomentando que pessoas possam praticar pequenos estelionatos no mercado. Nossa ideia é acabar com isso. O que deve acontecer com ele a partir de agora? Bom, ele está sendo flagranteado por 2 crimes, tanto pela falsificação do documento que foi encontrado com ele, assim como pelo uso do documento. Afinal, ele se apresentou perante os policiais com um documento falso, e nós iremos representar para que essa prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva. Até porque, apesar de nós termos descoberto o primeiro nome dele, o Emerson, que foi um dos primeiros nomes que ele usou, a gente ainda tem que investigar mais para saber se ele usou entre esses dados, se esse é o verdadeiro nome dele. É a cadeia produtiva do crime, né? Um subserviço prestado para outros criminosos. É que nem aquele outro que a gente mostrou que foi preso porque fazia a manutenção de armas. Alguém que prestava um serviço especializado para criminosos que estavam lá com uma arma danificada e lá o armeiro e consertava. Esse aqui já atende aos estelionatários, né? Os estelionatários precisam de um documento falso, uma carteira de habilitação, vai uma identidade falsa aí. Então, para ver o absurdo que está a criminalidade na nossa região.
Até o fim deste ano, o Amazonas e as regiões de fronteira dos estados do Acre, Rondônia e Rio Grande do Sul devem receber o programa Vigia do Ministério da Justiça em parceria com o Ministério da Defesa. A iniciativa deve atuar no combate ao tráfico de drogas, roubo de combustíveis, contrabando de armas e atuação de piratas dos rios. Para saber mais detalhes sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Leon Furtado. Cadê o Leon? Traz o Leon aqui. Leon, muito bom dia para você, Leon. Explica para a gente, Leon, as informações. Como será a atuação desse programa aqui no estado do Amazonas, aqui na nossa região? Pois é, Manuel, bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar neste momento. Esse programa Vigia visa unificar a atuação de todos os órgãos da segurança nacional, instituições parceiras, em um único sistema. Então, todos eles vão compartilhar informações da Polícia Civil, Militar, da Polícia Rodoviária Federal, para tentar minimizar esses problemas que acontecem muito na nossa região. Inicialmente, essas ações vão se concentrar já no mês de dezembro, em 2019, no município de Coari, a mais de 300 quilômetros aqui da capital amazonense, mas também essas ações vão ser intensificadas em toda a extensão do Rio Solimões. Os policiais, mais de 200 policiais, devem atuar logo de início nessas operações junto ao programa Vigia, mas estão previstos também um investimento que chega aí à faixa de 3 milhões de reais, que deve aumentar esse efetivo para 700 policiais. E aí, como você disse, as principais demandas atuais, infelizmente, ainda é o tráfico de drogas ali, principalmente nas nossas regiões de fronteira internacional, da parte da Tríplice Fronteira, onde também ali nas proximidades do Rio Solimões, também temos o roubo de combustível, mas também vale citar que ainda temos um problema muito grande com os famosos piratas dos rios e também o tráfico de armas. Então esse programa, que já vem tendo um sucesso significativo, vem inclusive sendo executado há 7 meses nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também chega ao estado do Amazonas para atuar nessas divisas estaduais, no estado do Acre, também de Rondônia, mas também principalmente no interior do estado, para tentar minimizar esses problemas. Emanuel, de volta com você aí no estúdio. De fato é necessário mesmo, viu, Leão, minimizar esses problemas, porque quanto menos droga entra por nossa fronteira, drogas, armas, menos piratas nos rios, menos a incidência dos crimes que entram por essa região fronteiriça, menos problemas nós teremos. Aliás, todo o nosso estado vai ter menos problema. Obrigado pelas informações, Leão. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora, coloca, por favor, a interação do nosso telespectador, o telespectador que interage com a gente por meio do 99291-2167, o número que está aí, olha, na sua tela. Vamos lá. Bom dia, galã de Parintins. Ligadinho aqui no Manhã no Ar. Esses caras precisam entender que quando a mulher diz não, é não. Mesmo sendo namorado, marido, amante, o que for, precisam respeitar o nosso corpo. Manda um bom dia para mim, a Rafaela. E para o galã de Manaus, o Cauã Victor. O galã da Rafaela é o Cauã Victor. Um abraço para você, Rafaela, eu concordo plenamente com você. Eu concordo plenamente com você. Não importa o status do cara, se é marido, se é namorado, seja o que for, tem que respeitar a mulher. Quando ela diz não, é não. Assim e vice-versa. E vice-versa, o respeito devia ser um valor fundamental e pelo menos um valor que nós brasileiros deveremos ter em mente em compartilhar. Mas infelizmente a gente não respeita a religião do outro, a gente não respeita as decisões do outro, a gente não respeita o outro enquanto sociedade, né? A mesma opção política, partidária, seja o que for. E nesse caso aqui, o respeito à condição de sujeito da mulher. A mulher tem autonomia, domínio, ou pelo menos precisa ter domínio sobre o seu corpo, sobre as suas próprias decisões, assim como os homens, como qualquer pessoa. Bom dia, aqui é o Douglas, do bairro Nova Esperança. Fico revoltado com pessoas que usam drogas e depois voltam para casa para aterrorizar a família querendo dinheiro. Sinceramente, isso é uma covardia. Douglas, é a pura verdade, é uma covardia, até porque a família fica refém disso. Nós já mostramos aqui um rapaz que matou a irmã, isso lá no conjunto, no loteamento João Paulo, no Jorge Teixeira. Matou a irmã durante uma crise de abstinência, estava em tratamento, mas ficou em crise, queria consumir, uma confusão em casa, a irmã foi se meter, foi morta. Mostramos aqui ainda há pouco o cara que agrediu a própria mãe, e a mãe já tinha dado dinheiro. O dinheiro, esse aí, ó. Essa criatura aí,
Que vergonha para a família, né? Fala a verdade para mim. É uma vergonha ver. Eu imagino uma mãe, eu imagino um familiar vendo o primo, o parente, alguma coisa assim na televisão sendo mostrado aqui como um viciado que agrediu a própria mãe porque a mãe não deu dinheiro para ele comprar droga. Nem condições de sustentar o próprio vício ele tem. É uma vergonha e eu concordo plenamente com o que o Douglas está compartilhando com a gente aqui. Bom dia, eu e minha irmã fomos roubados, fomos fazer o BO, estava sem sistema e não fizeram nada no 19º DIP. Olha, a pessoa está reclamando aqui do atendimento lá no 19º, é lá na Coronel Teixeira, lá na Ponta Negra, esse DIP fica, ali na verdade é Santo Agostinho, a estrada da Ponta Negra. Então ele está dizendo que estava sem sistema e não fizeram nada. Será que não dá para registrar o boletim de ocorrência de forma manual? Não tem essa alternativa mais? Precisa que o sistema está funcionando, que se não tiver sistema a pessoa volta depois? E então, assim como essa pessoa que está se pronunciando, tirou uma foto do delegado, inclusive, que não é de lá, tá? Não é do 19º, mas tirou uma foto e está se posicionando, a gente deixa o espaço aberto para a Secretaria de Segurança, deixa o espaço aberto, inclusive, para a Polícia Civil se manifestar. 7 horas da manhã, nesse momento a gente encerra a nossa transmissão pela rádio. Os nossos ouvintes, a galera que acompanha a gente de segunda a sexta, sempre de 6 às 7, é a primeira hora do Manhã no Ar. Tenham todos uma excelente segunda-feira, tenham todos uma excelente semana. Tá só começando, minha gente. Faca no dente, vamos botar para cima. Quem está aí enfrentando alguma dificuldade, não desiste não, meu. É fácil para eu falar do lado daqui, né? É muito fácil a gente falar pro lado daqui. Mas a gente também já ralou e tem ralado todo dia. É no trabalho, é na luta, é no estudo, é construindo que a gente chega lá, viu? Aqui na televisão a gente segue até às 8h30 da manhã e trazendo informação para vocês como essa aqui, que não é lá uma informação muito boa, talvez fruto, inclusive, de um momento de comemoração, mas que saiu o controle. Isso porque uma discussão por bebida alcoólica quase acaba em morte, lá no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Um homem que assistiu uma partida de futebol, isso em família, né? Acabou esfaqueando o próprio primo. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital. Segundo as informações do boletim de ocorrência registrado aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, Central de Flagrantes, aqui na zona leste da cidade, essa tentativa de homicídio aconteceu por volta de 9 horas da noite, na Rua Borba, bairro Jorge Teixeira, aqui na zona leste de Manaus. Na ocasião, estava a família inteira reunida, assistindo o jogo, consumindo bebidas alcoólicas, até que 2 primos iniciaram uma discussão. Um levantou da mesa, o outro aumentou a voz, até que um deles criou coragem para pegar uma faca e esfaquear o parente na frente de toda a família. O apontado aí como suspeito de ter cometido esse crime foi identificado como Ed Carlos Gomes, de 38 anos, e a vítima, Edmilson Gomes, de 33. A ocorrência chegou para a 14ª SICOM, através do linha direta, o 98842-1667, né? Sendo repassada pelo oficial de serviço do dia, a viatura 6199, onde a guarnição foi atender a ocorrência, né? Que chegou para a gente apenas como vias de fato. No local, a guarnição entrou em contato com os familiares e populares, né, que informaram que, na verdade, se tratava de uma briga entre família e que se deu pelo excesso de bebida alcoólica, né? A família se reuniu para assistir o jogo, né, e na comemoração se excederam aí na bebida alcoólica e, por final, acabou acontecendo essa tragédia, onde os primos Ed Carlos e Edmilson foram a vias de fato, tendo Ed Carlos tentado contra a vida de Edmilson, tendo o esfaqueado, né? A vítima foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi informado pela equipe médica de que não corre risco de morte. Felizmente, né? Foi aí uma discussão sem pé nem cabeça, né? Ou melhor, eu vou até perguntar o motivo aí. A gente sabe que tinha muita bebida alcoólica envolvida, mas teve algum fator ali que influenciou para que eles entrassem nessa briga corporal? Na verdade, a própria bebida, né? Os ânimos exaltados começaram a discutir sobre quem estava trazendo mais bebida e o outro que estava pagando menos ou não estava pagando, né? E dentre essa discussão, né, um dos
Um dos dois saíram e foi até o veículo na intenção de sair para comprar mais bebida, justamente porque já estava sendo cobrado por esse motivo, né? Mas na discussão ele acabou acelerando o veículo contra alguns parentes que ainda estavam na rua, né? Dessa forma, Ed Carlos também, que presenciou o fato, se armou da faca e foi tomar satisfação, e na saída de Edmilson do veículo, esse acabou sendo esfaqueado por Ed Carlos. Após o flagrante, Ed Carlos foi conduzido e apresentado aqui na unidade policial, aonde deve permanecer à disposição da justiça. Agora ele aguarda na carceragem e posteriormente será levado para a audiência de custódia. Tudo culpa de quê? Vai botar a culpa na cachaça, né? Vamos botar a culpa na cachaça. As pessoas bebem e não perdem a noção do limite das coisas e acabam trazendo exemplos como este para a nossa sociedade. A situação já não está complicada por conta da atuação realmente de criminosos. Vai o cidadão se meter em confusão com o próprio familiar por causa de quê, meu amigo? A troco de quê? Discutir dessa forma, chegar a vias de fato, por quê? É lamentável. 7h04, um jovem foi preso e um menor apreendido, suspeitos de roubarem a moto de um mototaxista lá no Jorge Teixeira, também na zona leste da capital, viu? Segundo a polícia, 3 suspeitos praticaram a ação criminosa, mas um conseguiu fugir. A nossa equipe de reportagem veio até o 14º Distrito Integrado de Polícia, situado aqui na Avenida Altais Mirim, bairro Tancredo Neves, para falar a respeito de um roubo, um assalto que aconteceu por volta de 11 horas da manhã. Um mototaxista que fazia corridas trabalhava ali na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. Foi acionado por um rapaz que aguardava por um suposto mototáxi. Ele disse que precisava ver a mãe, que era rapidinho, precisava resolver algumas coisas. E o homem, claro, aceitou a corrida. Acontece que em poucos minutos, ao atravessar um cruzamento, bem de esquina, tinham 2 comparsas desse suposto passageiro só esperando a vítima. Tudo não passava de uma cilada. Felizmente, os policiais aqui conseguiram prender essa dupla. Como é que aconteceu na hora? Eles foram violentos? Como é que foi na hora? Eu agradeço a Deus, né, por esse livramento, né, que o rapaz apontou uma arma na minha cabeça, uma pistola, eu não tinha como reagir, né. O rapaz deu com a mão, falou que queria ir pro Mauazinho, na casa de uma tia, né, e eu aceitei a corrida. Cheguei lá e já estava armado, colocaram uma pistola na minha cabeça e levaram a moto. E como ela tem rastreador e também tem o alarme, ela disparou e a população, eu creio que pegaram eles, né. Agradeço também aí. Eles ameaçavam atirar na hora? Ameaçavam com pistola na minha cabeça. O que o senhor pensava na hora? Eu pensei em deixar a moto mesmo, né? Porque não adianta reagir, porque se a gente reagir, eles vão atirar do mesmo jeito. Felizmente a moto foi recuperada, né? Foi um grande alívio agora. Graças a Deus, ainda estou pagando essa moto ainda. Como é que aconteceu aí para vocês conseguirem prender esses 2 rapazes que inclusive estão sendo apresentados nesse momento? Bom, o horário era de 11h50, fomos acionados pelo 190 e que havia, segundo informações, elementos estavam numa motocicleta e o alarme tinha sido disparado. Fomos até o local e nisso nós conseguimos localizar a motocicleta e os elementos empreenderam fuga, sendo que na hora da fuga eram 3. Um foi detido por populares, que é o Thalisson de Sena Xavier. Que é esse que está aqui de blusa vermelha, estampada, né? É o Thalisson. É o Thalisson, é o maior de idade, e o outro é menor. Quantos anos ele tem? 15 anos, é isso? O Thalisson tem 18 e o menor tem 15 anos. Como é que eles receberam a polícia? Eles reagiram à ação policial, sargento? No primeiro momento, eles saíram, empreenderam fuga, eles tentaram fugir. Só que o que estava pilotando a moto, que é o Thalisson, foi seguro por populares. E nisso os outros empreenderam fuga e fizemos um cerco, e no cerco conseguimos pegar o menor. Já o outro que estava, segundo informações da vítima, estava armado, conseguiu evadir-se do local, pulando os quintais das casas que estavam próximas. O que vai acontecer com essa dupla agora? Bom, vai ser feito flagrante, o menor, infelizmente, vai para a delegacia do menor, vai ser apresentado lá. Entendeu? A gente tem alguma informação se o Thalisson já tinha passagens pela polícia ou não? Olha, segundo informações, eu conversando com ele, ele disse que não tem passagem, mas vão puxar aí o nome dele, a identidade dele, para saber se ele tinha passagem ou não pela polícia. Bom, agora a dupla e autora do crime deve aguardar os procedimentos cabíveis. O menor, como o sargento já falou, vai ser conduzido e apresentado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais, enquanto Thalisson aguarda na carceragem aqui da unidade policial para posteriormente ser encaminhado para a audiência de custódia.
Quando o sargento diz, infelizmente, será encaminhado para a delegacia que apura atos infracionais, é porque ele sabe que em pouco tempo este menor poderá ser apreendido novamente e, o que é pior, apreendido por cometer o mesmo tipo de infração. E um jovem de 18 anos foi preso suspeito de roubar o celular de uma passageira do transporte coletivo em uma parada de ônibus, lá na Avenida Djalma Batista. A polícia chegou até ele, que estava armado com uma faca, após receber uma denúncia anônima. Essa é a história de um jovem de 18 anos que estava aterrorizando os moradores da zona centro-sul de Manaus. O rapaz foi identificado como Wesley Dutra. De acordo com a polícia, esse bandido estaria com uma arma branca. E em um momento certo, ele abordou uma mulher em uma parada de ônibus que fica na Avenida Djalma Batista. A polícia acredita que ele já estaria arquitetando esse crime e em um momento oportuno ele acabou levando o telefone de uma mulher que não teve o nome revelado. A vítima, desesperada com a situação, recorreu para os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária, que estavam fazendo um patrulhamento de rotina naquela região. Foi através das características que a vítima passou para vocês que vocês conseguiram chegar até esse jovem. Exatamente. As características do infrator foi essencial para que as equipes obtivessem êxito na captura do infrator. Ele cometeu o roubo ali na parada de ônibus, ali próximo ao Milênio. A gente tinha uma viatura nas proximidades, o trânsito é complicado lá no local. Então, após ele cometer o roubo, ele empreendeu fuga ali pela uma academia que tem ali próximo a um supermercado, ali para chegar na Constantino Neri. A gente acionou várias viaturas para fazer um cerco, onde ele foi localizado lá perto dessa avenida. Feita uma busca pessoal nele, foi localizado a arma e o celular da vítima. Inclusive, a vítima estava na nossa viatura e reconheceu o infrator, que foi dado voz de prisão e depois foi conduzido aos DIPs por os procedimentos legais. Nesse período do ano é muito comum esse tipo de crime, não é mesmo, tenente? Exatamente, é período de festas natalino, de muitas vendas no comércio, então esses infratores se aproveitam do descuido das pessoas, porque normalmente a pessoa está desatenta, ou portam smartphones, joias, essas coisas que chamam a atenção dos infratores. Nesse período de ano é muito comum. E a população tem que redobrar a atenção. Muito, isso aí principalmente perto de comércios grandes, assim como shoppings, essas coisas, a atenção tem que ser redobrada. E a vítima, como é que ela ficou? Registrou um boletim de ocorrência? A vítima foi também conduzida ao DIP, porque para fazer o flagrante tem que ter todas as peças. Ela foi ouvida lá e depois foi liberada após os procedimentos. Wesley chegou a cometer esse crime, roubou o telefone de uma mulher que estava em uma parada de ônibus aguardando pelo transporte coletivo. Até então, esse assalto teria acontecido como ele havia planejado, mas foi frustrado pela polícia militar. Depois que a vítima relatou as características desse criminoso, os policiais militares conseguiram localizar Wesley Dutra, que agora deve responder pelo crime. O jovem vai ser encaminhado para uma audiência de custódia. Complicado, né? Vamos mostrar a cidade do Alto mais uma vez pelas imagens do Alex Gomes, trazendo para aqui para a gente a bola das letras, ali até o Mário Pinto. O motorista que está vindo da zona oeste e centro-oeste da cidade, que utiliza essa rota, é uma das rotas possíveis para quem vem do lado oeste da cidade. A outra é lá em cima na Avenida Brasil, isso porque pelo São Jorge não é possível, há interdição, e aqui o motorista precisa ter essa paciência. O motorista que está indo na direção do centro, que está seguindo aqui para acessar a Constantino Neri, para acessar a Djalma Batista ou para seguir pelo Efigênio Salles, precisa ter uma certa paciência. O Alex está mostrando para a gente agora como o trânsito está lento, está fluindo o trânsito nessa área, mas é uma certa retenção, cerca de 1 quilômetro aí os veículos se amontou nesta área. Então o motorista que está vindo do São Jorge, está vindo Vila da Prata, Lírio dos Vales, Nova Esperança, Santo Agostinho, desta área da cidade e que está acessando
por aqui pela Bola das Letras, vai enfrentar esta lentidão no trânsito neste trecho até chegar ali na Constantino Neri, até essa sequência lá da Daci Vargas. Portanto, a imagem do drone da TV A Crítica que a gente traz aqui com exclusividade para você pela TV A Crítica, a você motorista, que daqui a pouquinho deve estar saindo da Zona Oeste e Centro-Oeste da cidade, em direção ao centro, a outras áreas mesmo, talvez até da Zona Leste, áreas do distrito. A pessoa tem que atravessar a cidade por aí para acessar Daci Vargas, depois Efigênio Salles e aí sim outras áreas da cidade. Então, tem que ter uma certa paciência. Segunda-feira, semana só começando, o trânsito é assim mesmo, viu? Alex, obrigado pelas informações que traz para a gente do drone. Daqui a pouco o Alex está em outro ponto da cidade e a gente vai mostrar aqui também. Neste momento vamos ver um pouco mais a participação do nosso telespectador por meio do telefone aí, o 9291-2167. Opa, Emanuel, aqui já no trabalho de olho no Manhã no Ar, assistindo pela internet. Um abraço para você. Vamos à luta. E mais uma semana, início. Glória a Deus. Muito bem, bom trabalho para você. Faltou botar teu nome, cara, para a gente te identificar aqui. Bom dia, Emanuel, Bruna e Ana indo para a aula. Manda oi para eles. Olha lá, eles já foram, não? 7h14, já devem estar na aula. Oi para vocês. Muito boa aula para vocês. Bom dia, já estou ligadinho no Manhã no Ar. Manda um bom dia para minha filha, a Sara Lorena. Bom dia para a Sara Lorena. Devia ter colocado a Sara para a gente conhecê-la. Galã de Parintins, manda um abraço para o meu filho Micael. Estamos em Manacapuru, ligando nas notícias do Manhã no Ar. Bom dia, nação rubro-negra. Muito bem, pai e filho, né? Às vezes o filho não tem escolha, né? Um abraço para vocês aí de Manacapuru. Bom dia, Manuel. Enquanto esperam o horário para ir para a escola, antenados nas notícias. Manda beijo para os meus filhos, Ana Clara e também o César Vinícius aí de Petrópolis. Meus vizinhos, um abraço para vocês. Bom dia, Manuel. Deus abençoe sua semana. Manda um abraço para toda a nação rubro-negra. Abraço para a nação rubro-negra. Abraço enviado pelo Gil, do Alvorada 2. Obrigado, Gil. Olha, o Gil com toda a pose de galã lá do lado da televisão. Você viu a foto dele lá, né? Ó, todo né? Na pinta. Bom dia, Manuel. Olha aí. Vamos seguir. Bom dia, Manuel. Maria Isabelle. Já foi para aula, Maria Isabelle. Bom dia. Olha esses outros dois aqui. Tá quase no tempo de montar aquela porteirinha nos dentes, né? Eu acho muito bonito. Bom dia, Manuel. Manda um abraço para minha filha, para a Suene, e para o sobrinho, para o Emanuel, meu xará. Meu xará, viu? Mais um dia na escola, mais uma semana. Esse aqui não vai para a escola não, esse último aqui, olha. Já começando o nosso dia assim, Emanuel, assistindo o programa. Deus abençoe nossa semana, tenha um ótimo dia. Faltou botar o nome do rapazinho aqui, né? Bom dia para vocês. É isso, minha diretora? É isso. Daqui a pouco tem mais interação, viu? Daqui a pouco a gente passa um pouco mais a participação do nosso telespectador. Vamos seguir com notícia. Após uma denúncia anônima, 2 homens e uma mulher foram presos lá no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Eles foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, um dos suspeitos chegou a correr da equipe, mas caiu e foi capturado. Os 3 suspeitos foram presos no início da madrugada na Avenida Atroaris, que fica no bairro da Cidade Nova 1, zona norte de Manaus. Os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano estavam fazendo um patrulhamento de rotina pela cidade quando foram informados, através de uma denúncia anônima, que um casal estaria vendendo drogas em uma praça de alimentação que fica bem no início do conjunto Renato Souza Pinto. Os policiais se deslocaram até o local e confirmaram essa denúncia. A mulher foi identificada como Evelyn de Souza, 30 anos, e o companheiro dela, Gedean Fernandes, de 35 anos. Com o rapaz, os policiais apreenderam 5 trouxinhas de maconha e com a mulher 30 trouxinhas de oxi. Nessa mesma abordagem, vocês notaram um homem tentando fugir e encontraram uma arma de fogo. Exatamente. A gente, após receber essa denúncia do tráfico de drogas ali na Atroaris, a equipe se deslocou para fazer a abordagem e durante a abordagem, já tendo encontrado aí essas trouxinhas com o casal, notaram que um suspeito tentava se evadir aí numa motocicleta. Então foi feita a abordagem também nesse suspeito e com o mesmo foi encontrada aí uma arma de fogo, um revólver calibre 32. Então a equipe foi em diligência aí na sua residência, conseguiu localizar, além de um outro revólver, aproximadamente 1,5 kg de cocaína. No total, aí, uma porção média de cocaína e uma porção grande da mesma substância. Exatamente. Essas porções aí davam, em média, mais ou menos 1,5 kg de cocaína. Ele chegou a informar se estava vendendo esses entorpecentes?
Ele não informou, mas provavelmente era ele que estava fazendo a entrega lá na praça para que aquele casal pudesse vender. Vocês conseguiram tirar de circulação 3 suspeitos, entre eles uma mulher também envolvida no tráfico de drogas. E teve a ajuda da população que denunciou. Essa parceria com a população é imprescindível, né? Quem puder denunciar, o nosso WhatsApp de denúncia é o 9280-7574. E sem essa ajuda da população aí fica impossível tirar esses vagabundos aí de circulação. E a Polícia Militar continua atuando em todas as zonas. Com certeza, a gente está atuando aí 24 horas por dia em todas as zonas da cidade. O rapaz que tentou fugir dos policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano foi identificado como Regis Muniz Salles, de 28 anos. O trio foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. A mulher já tinha uma passagem por tráfico de drogas e o Regis também já era um velho conhecido da polícia. 7h19. Um adolescente de apenas 16 anos foi apreendido com drogas na comunidade Santa Inês, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, o menor foi abordado durante um patrulhamento de rotina. Foi através de um patrulhamento ostensivo que os policiais militares conseguiram fazer a apreensão de um menor por ato infracional análogo a tráfico de drogas. Tudo começou por volta de 11 horas da manhã, quando os policiais militares aqui da 30ª Companhia Interativa Comunitária estavam realizando um patrulhamento ostensivo na comunidade Santa Inês, na Rua P. Os policiais, quando chegaram nessas redondezas, viram que estava algo de errado ali. Eles resolveram estacionar a viatura, saíram e a cena que a polícia se deparou foi de um menor de idade, coçando a cabeça, olhava para um lado, para o outro, tentava andar para demonstrar que não estava nervoso para os policiais. Mas não deu muito certo, não. Os policiais resolveram abordar esse jovem, que inclusive estava muito estiloso, com uma camisa de um time que ia jogar aí a final. Estava também com uma pochete na cintura. Após abordagens, os policiais encontraram dentro da pochete aproximadamente aí 26 porções de maconha e ox e aproximadamente R$ 64 em dinheiro. O menor foi apreendido e encaminhado até a delegacia especializada em apurações de atos infracionais para os procedimentos legais. Foi encontrado com uma adolescente uma quantia de R$ 64 em dinheiro, e várias porções, supostamente maconha e ox, totalizando 23 trouxinhas. Olha só, 7h21. Vamos chamar a interação, minha diretora, com o nosso telespectador, mais uma vez. Já já a gente vai para o intervalo, mas antes... Olá, sou o Caio de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Caio é de Petrópolis, Rio de Janeiro, não é o nosso bairro Petrópolis aqui não, viu? Estou conhecendo Manaus e parabéns pela qualidade do jornal e a excelente programação. Já tenho minha emissora favorita no Norte. Muito bem, Caio. Muito obrigado pela confiança, viu? Continue com a gente. Bom dia, Manuel. Estamos ligadinhos na transmissão do programa Manhã no Ar aqui no bairro Jesus Me Deu. Meu nome é Odaí e meus 2 filhos, o José Henrique e o Iago Guilherme. Mengão, campeão 2 vezes só no fim de semana. Olha aí, todo mundo, até o pequenininho lá, eu penso que é o Iago, né? Até o Iagozinho já de vermelho. Estou dizendo que os filhos não têm escolha, né? Os filhos não têm escolha. Mas é isso mesmo, viu? É isso, pelo menos é do Flamengo. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Olha, hoje é o Dia Internacional de Combate a... a não violência contra a mulher. Daqui a pouco a gente traz esse caso, sabe por quê? Porque a gente vai trazer um caso de violência, viu? Antes, a gente vai falar aqui no Amazonas, mais de 300 pessoas aguardam por um transplante de rim ou fígado, mas segundo o Ministério da Saúde, muitos familiares se recusam a doar os órgãos de parentes que morreram. Há esse problema. Agora, em relação à não violência, você vai ver também aqui, nós vamos falar do caso da mulher de 46 anos, que foi morta a golpes de facas e de enxada, lá na zona oeste de Manaus. Nesse dia, né, mais um dia de conscientização em relação à não violência contra a mulher, a gente traz mais essa reportagem lamentável daqui a pouquinho depois do intervalo.